Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando na Palavra de Deus, pensando nas coisas que Deus tem para nós. Se você e eu formos avaliar este início de ano, né? Estamos aí em janeiro, o ano está começando e não tem previsão, segundo os economistas, segundo as questões relacionadas com a economia, de ser um ano fácil, ao contrário, talvez seja um ano bem tribulado, bem difícil para todos nós, para toda a nossa nação. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele jamais deixará faltar qualquer coisa para os seus filhos. Deus jamais permitirá, a não ser que seja para o nosso bem, que qualquer coisa venha nos faltar. Por que eu estou colocando isso? Porque eu sei, e está na Bíblia, que Deus supre todas as nossas necessidades. É verdade, está na Bíblia. Agora, se para que você e eu experimentemos algo da parte dele, se para que você e eu possamos aprender a conhecê-lo de forma mais íntima, se para que você e eu possamos aprender a depender mais dele, ele permitir que alguma coisa venha nos faltar, lembremos-nos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, talvez o mais importante nesta hora é pensar, amamos a Deus? Que às vezes nós reclamamos, murmuramos pelo pouco que não temos, mas esquecemos de render graças a Deus pelo muito que já recebemos. Então, nesta hora, é talvez o momento de você parar e refletir. Amamos a Deus? Porque Jesus disse que aquele que ama a Deus guarda a sua palavra. Jesus disse que aquele que ama a Deus ouve a sua voz e o segue. Que aquele que ama a Deus, ele anda em obediência e submissão à palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Às vezes, e não são poucas as vezes, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Às vezes, e não são poucas as vezes, nós buscamos a Deus para pedir-lhe coisas, provisão, suprimento, realizações, cura, milagres, saúde, tudo isso a gente fala muito com Deus. Mas será que nós temos ouvido a Deus aquilo que Ele quer nos dizer? A maneira como Ele quer que você e eu vivamos? E este é talvez o maior conflito da humanidade. Nós queremos ter coisas, nós queremos ser abençoados, nós queremos ter benefícios, mas o quanto nós estamos dispostos a amar a Deus? A amar a Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas, a amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todos os nossos sentimentos, emoções, de toda a nossa alma. Será que nós estamos dispostos a isso? Porque muitas vezes, nós, você e eu, estamos dispostos a muitas coisas, desde que nós recebamos em troca. Eu quero entregar e confiar em Deus os meus dízimos, as minhas ofertas, mas eu quero que Ele me dê. Eu quero que Ele me dê multiplicadamente, quero que Ele faça encher os meus celeiros, que Ele transborde sobre a minha vida muitas bênçãos, que Ele me dê muita prosperidade. Mas eu te pergunto, se Jesus fizesse com você e comigo o que Ele fez com aquele jovem rico e disse assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e então me segue. Jesus falou isso para um jovem muito rico. E sabe qual foi esse contexto quando Jesus fala isso para esse jovem rico? Quando este jovem perguntou para ele, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Apesar de ter tantos bens, ser um jovem tão bem sucedido, ser um jovem que vivia debaixo do legalismo judaico, da religião, obedecendo às leis, pelo menos ele se esforçava para isso, Jesus disse para ele, ainda te falta uma coisa. Jesus às vezes está falando com você e comigo, muitas vezes, ainda te falta uma coisa. Te falta abrir mão, primeiro de você mesmo. Porque aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar sobre si a sua cruz, ele não pode me seguir. O homem que quer seguir a Jesus, ele tem que abrir mão de tudo. Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, filhas, irmãos, de tudo, da sua própria vida. E então ele vai receber a vida de Cristo e ele vai seguir a Jesus. E só para esclarecer, quando eu digo abrir mão, Jesus não está mandando ninguém largar o cônjuge, nem largar a família, nem ir embora pelo mundo afora, não. É abrir mão no sentido de ter em primeiro lugar
a Jesus Cristo como sendo Ele o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que é a nossa vida. Se você deseja experimentar isso da parte de Deus, se você está disposto a viver uma vida nova em 2015, o caminho já foi estabelecido. O caminho é Jesus.